Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna. Estamos falando de Blaise Pascal. Pascal teve uma experiência com Deus. Ele foi um filósofo do início da modernidade. E às vezes pensamos que essa modernidade se faz o tempo todo com um antagonismo com os valores da teologia cristã. Nem sempre. Há dentro da modernidade algumas manifestações de fé, mesmo no âmbito da filosofia. René Descartes mesmo era um pensador que tinha uma identificação com a possibilidade de explicação racional da existência de Deus. E Blaise Pascal chega a ser mesmo um militante de uma concepção de fé cristã chamada jansenismo, como nós vimos. E vimos também alguns registros que ele fez de palavras que designou a sua experiência de fé em uma noite. E é interessante uma das frases que ele diz, que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não o Deus dos filósofos. Isso é muito interessante, porque o Blaise Pascal está bastante interessado e preocupado que haja uma experiência autêntica de fé do coração humano diante do Deus Criador de todas as coisas, e que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Se torna ele, portanto, uma espécie de cristão ortodoxo, entendendo que a fé em Cristo ela é decisiva, imprescindível e fundamental para o resgate mais eficaz da condição humana. Não é a filosofia que fará isso. Ele é um filósofo e trabalha com rigor de pensamento racional, mas na mesma linha da forma como se fazia filosofia na Idade Média, a filosofia escolástica, o Blaise Pascal procura fazer uma convergência, uma simbiose, um processo dialético entre a razão e a fé. Não há nele nenhuma perspectiva de fideísmo, a negação da possibilidade da razão como um elemento capaz de dar sentido ao que a fé significa e ao que a fé é. Não, ele é um pensador voltado para a razão, mas entende também que a razão tem os seus limites de possibilidade de expressão. E a razão também se manifestaria, seria outra forma de dizer, em outras áreas de conhecimento que não somente a filosofia. Então haveria uma razão teológica, tanto quanto uma razão filosófica. Ele é um pensador que tenta ter sensibilidade diante dessas diversidades de possibilidades do exercício racional, ou da construção do pensamento e da lógica de interpretação do mundo, da realidade e das ideias. Blaise Pascal intentou escrever um manual de apologética cristã, mas não teve tempo para isso na sua curta e breve existência. Mas na sua obra Os Pensamentos ou Pensamentos aparecem muitas ideias que ele teria desenvolvido se houvesse tempo para fazer a justificativa lógica e racional do valor e do significado da fé cristã. É interessante que até mesmo as suas últimas palavras revelam um compromisso com a fé. Na sua biografia, a observação de que as suas últimas palavras foram: que Deus jamais me abandone. Interessante, o filósofo termina sua jornada dizendo que Deus jamais me abandone. Ele é um homem de fé, e isso aponta para a possibilidade desse exercício filosófico, ainda voltado para a validação da fé, mesmo no contexto dessa nova percepção de realidade que definimos como modernidade e que começa a ser construída a partir do século XV, século XVI, na superação da cultura medieval. Pascal se opunha ao projeto de René Descartes. A ideia de René Descartes de que só deve prevalecer como possibilidade de afirmação de verdade aquelas ideias claras e distintas, e isso associado ao ideal da matemática, Blaise Pascal vai considerar que essa concepção de René Descartes
é válida para as ciências exatas e não para as ciências humanas. A complexidade das ciências humanas permitirá certas manifestações de subjetividades e algumas diversidades de observação acerca dos fatos estudados, que, no entanto, estarão carregadas de sentido lógico e carregadas de possibilidades de expressão de verdade. Há uma discordância bem clara nesse sentido. O Blaise Pascal é um homem que diz, por exemplo, que o coração tem razões que a própria razão ignora. Então é como se tivesse em René Descartes um espaço exclusivo para essa razão determinada pelo senso daquilo que a matemática é na abordagem da realidade que ela aborda. Mas em Blaise Pascal haveria um espaço para um exercício de reflexão a partir do coração, a partir das emoções, a partir do sentimento. Daí a frase que o coração tem razões, sim, que a própria razão não alcança, não entende e ignora. É um pensador que antecipa, de alguma maneira, o movimento que depois vai surgir muito forte na Europa, o romantismo, e de certa forma também antecipa alguns ideais da pós-modernidade, essa valorização da subjetividade, esse questionamento de que uma razão cientificista dá conta da totalidade daquilo que o ser humano é e da forma como ele vive. Então, todo esse processo que hoje nós verificamos como questionamento no contexto da pós-modernidade já aparecia de alguma forma em Blaise Pascal. Ele, então, tem a ideia de que as ciências humanas apresentam ideias complexas, ideias que são verdadeiras, e há aí um elemento de possibilidade de exercício de subjetividade intelectual que deve ser validado e deve ser respeitado e deve fazer parte do cenário mais amplo de compreensão da condição da humanidade. É óbvio que aí também há uma nítida preocupação de Blaise Pascal com o papel que a teologia possa desempenhar, o saber teológico possa desempenhar nesse novo mundo. Qual o papel que a teologia vai ter para fazer afirmações também sobre a condição humana, sobre o destino do homem na Terra e sobre o valor da vida humana. As frases que ele tem mais importantes, eu acabei de citar uma ainda há pouco, que o coração tem razões que a própria razão ignora, e cito mais uma outra frase muito interessante dita por Blaise Pascal. Ele disse assim, que a última tarefa da razão é ver os limites da própria razão, é fazer questionamento da própria razão. Isso é extraordinário. Ele tinha a ideia clara de que a razão produz sistemas, produz concepções civilizatórias, produz formas novas de conhecimento, mas tudo tem que estar permanentemente sob o crivo da crítica. Tudo deve ser constantemente analisado, repensado e observado. Então, a razão tem uma tarefa de vigiar a própria razão, para não se deixar levar ingenuamente também pela possibilidade de crença na razão irrefutável e na razão onipotente que resolve todas as coisas. Ele já levanta alguma suspeita em relação a essa questão. O racionalismo de René Descartes está aí permeando essa argumentação de Blaise Pascal. Ele está contestando justamente essa lógica proposta por René Descartes. Ele quer um espaço para a emoção, espaço para a subjetividade, espaço para o coração. Nesse sentido, é um pensador bem pós-moderno, como fiz referência. O ser humano, para ele, a antropologia de Blaise Pascal, está dentro de uma perspectiva dualista, é muito interessante. Ele diz que o ser humano é feito de grandeza e de miséria. Então ele tem sempre um pensamento dialético para dar conta da realidade. Filosofia, teologia. E o que é o homem? O homem é um ser que manifesta grandeza e também manifesta miséria. Blaise Pascal faz questões filosóficas extraordinárias que ainda estão presentes hoje como possibilidade de um pensamento filosófico rigoroso.